Everybody sing that shit. Fala galera, beleza? Vídeo de hoje, análise e minha opinião a respeito do Redmi Note 11S. Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Lembrando que link de compra na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas no qual você pode encontrar este aparelho com seu menor preço. Além do mais, se você utilizar a extensão ou aplicativo para Android do Cuponomia, você ainda ganha cashback em mais de 2.000 lojas para você comprar no Brasil, na China. Utilizando meu link na descrição do vídeo, você ainda começa com R$5 de saldo. Link na descrição. Então vamos começar o nosso review pelo design do aparelho. Ele é realmente idêntico ao Note 11 convencional. 179 gramas, 8.1 mm de espessura, tem entrada para fones de ouvido na sua parte superior, infravermelho, a sua lateral e construção são de plástico, porém, como vocês podem conferir, ele tem essas bordas retas que eu curti bastante pessoalmente, essa escolha de design, e a sua câmera, logicamente, ela é saltada, um pouco mais em relação ao Note 11 convencional, porque o seu sensor é mais avantajado também, né? Além do mais, proteção IP53 contra respingos de água, assim como poeira também. Assim como a maioria dos aparelhos, seu leitor biométrico fica na sua lateral. Quanto à tela do aparelho, temos realmente um dos seus principais destaques, assim como foi na linha 10. Afinal, é uma tela AMOLED. Traduzindo, você tem cores vibrantes, preto, realmente preto, e tem um tamanho bem adequado, 6.43 polegadas, que torna ele um aparelho compacto, entre aspas. E também como diferencial, ainda mais em relação à linha 10, tela de 90 Hz, você consegue ver até 90 FPS, mas o que isso significa no seu uso cotidiano? Maior fluidez de imagem, rolar pelo feed do Facebook, a própria navegação no próprio sistema é realmente muito fluido. E o brilho é realmente forte, 700 nits, protegido pelo Gorilla Glass 3. É uma tela espetacular. Pela sua categoria, ela é excepcional. Rodando na resolução Full HD+, bons ângulos de visão, realmente uma tela muito boa. O único pecado dela é que não suporta o HDR. Enfim, chegamos na parte da câmera do aparelho. Aqui temos um dos seus principais destaques, se não o seu principal chamatriz. 108 megapixels no seu sensor principal, 8 megapixels na ultrawide e 2 sensores para macro e profundidade. E a sua câmera frontal, ficamos com 16 megapixels de resolução. Quanto a resultados na prática, eu vou deixar algumas fotos passando na tela para vocês verem. Então, como vocês viram, realmente tem uma câmera frontal
excelente para 16 megapixels. O HDR trabalha bem, seja na sua câmera frontal ou traseira. Eu achei a sua câmera traseira excelente pela sua categoria. Tem cores realmente vibrantes. Agora, ultrawide e macro não são nada surpreendentes, né? E à noite, uma ressalva. É uma câmera boa? É. Porém, se você estiver no breu, condições nada adequadas, somente a luz da lua, por exemplo, você vai ver que tem muita suavização na imagem. Então, para tirar fotos em ambientes que não tem iluminação nenhuma, é interessante utilizar aquele modo Pro. Fora isso, é uma câmera excelente pela sua faixa de preço. E principalmente, se a gente comparar o Note 11S com o Note 11, realmente a câmera do Note 11 é um projeto bem superior em relação à câmera do próprio Note 11. Aqui sim temos um conjunto bem acertado. Agora, quanto à filmagem do aparelho, temos aqui o seu calcanhar de Aquiles. Assim como o Note 11, Poco X4, ao menos neste momento, eu não entendi a decisão da Xiaomi. Gravação de vídeo. Os seus antecessores, até o Note 8, gravava em 4K. Cadê a opção de gravar em 4K? Neste momento, esse aparelho e os outros que eu citei anteriormente estão limitados a 1080p 30 quadros por segundo. As suas versões anteriores gravavam em 4K, para vocês terem uma noção. Então, assim, a qualidade do vídeo em si é boa. Só que, cadê a opção de 4K? Ele deveria ter, obrigação. Mas enfim, vamos aos resultados práticos. Então vamos ver a sua questão de estabilização geral dos aparelhos, a sua captação de áudio, equilíbrio de branco é um ponto muito importante para ver como o HDR dos aparelhos se sai. Temos até um ruído de um carro passando aqui para vocês verem. E olha só como o aparelho se sai. Equilíbrio de branco e tudo mais. E aquele foco no rosto para a gente ver sua definição. Teste gravação de vídeo com a câmera frontal do aparelho, situação noturna, porém com excelente iluminação artificial. No resultado final, a gente confere como ficou a sua estabilização, captação de áudio. Vamos conferir como o aparelho se sai numa situação com extrema falta de luminosidade. E no resultado final, a gente confere como o aparelho se sai nesta situação com muita falta de luz. Teste gravação de vídeo 1080p 30 quadros por segundo, que é o máximo que o aparelho suporta. Estamos aqui numa situação noturna com muita falta de luz. Aqui a gente vê se realmente a câmera do aparelho dá conta, né? Então vamos conferir como ele vai se sair nessas condições bem ideais, apesar de ser um teste noturno, né? Teste gravação de vídeo com a sua câmera traseira, situação diurna, excelente luminosidade. Não é um belo dia ensolarado, porém temos as belezas das nuvens bem presentes hoje. E aqui vocês podem conferir como o aparelho se sai, questão de estabilização. Teste gravação de vídeo com a câmera ultra-wide do aparelho. Então vamos conferir como se sai, questão de estabilização, captação de áudio, como o aparelho se comporta numa situação que tem uma excelente iluminação artificial. Agora estamos em sua câmera ultra-wide. Vamos conferir como o aparelho se sai, questão de estabilização, captação de áudio, situação diurna com excelente luminosidade. Então, como vocês viram na prática, apesar de ser limitado 1080p 30 fps, seja na sua câmera traseira ou na sua câmera frontal, ele tem uma qualidade excepcional pela sua faixa de preço. A estabilização de vídeo, então, cara, que estabilização de vídeo boa é essa? E se a gente lembrar do Note 10S, ele era o mais fraco em câmera da versão 10. Agora o Note 11S, esse carinha aqui sim me surpreendeu, viu? Curti demais a câmera dele. Para quem vai utilizar, principalmente para
câmera frontal, você viu essa estabilização? É realmente uma coisa muito boa. Agora o ponto negativo é, não grava em 4K, ao menos neste exato momento. Então quando você for comprar, se você realmente precisa de uma gravação em 4K, dá uma olhada se já foi atualizada essa questão, porque potência ele tem para gravar em 4K. Quanto ao hardware do aparelho, temos aqui o Helio G96 da MediaTek, processo de fabricação de 12 nanômetros, levemente superior em relação à sua versão anterior, o Note 10S. Ainda assim é um upgrade. Então vamos para a ação. Temos aqui um jogo mais pesado disponível atualmente para a gente testar a sua performance, o seu desempenho. Para jogar Genshin Impact, este é o nível mínimo de processamento que eu indico. Aqui você tem uma boa fluidez, não que seja totalmente liso o tempo todo, porém você tem sim uma boa experiência com o Note 11S rodando Genshin Impact. Vamos para a ação, percebam só a sua fluidez. É um aparelho bom para jogos, assim, num contexto geral. Você consegue rodar vários jogos ali com gráfico no médio, um Genshin Impact no mínimo, logicamente, porque é um jogo muito pesado. Então vamos aqui para a ação. Vocês percebem que ele roda liso, porém em alguns momentos tem alguns lagzinhos, alguns travamentos. Percebam só FPS. Podemos conferir ele rodando ali acima dos 30 quadros, 38, 44... Porém, o que importa é a estabilidade. Em relação ao Note 11 convencional, o Note 11 convencional você quase não consegue rodar esse jogo. Aqui você consegue. Essa é a diferença entre o Note 11 e 11S. E também temos a versão com 6 ou 8 GB de RAM. Então, se eu quiser abrir um Facebook, depois abrir um Instagram, depois voltar para o game, conseguimos, porque ele tem 6 ou 8 GB de RAM. Isso aqui é um diferencial muito bom em relação ao Note 11 convencional, que tem a versão 4 ou 6 GB de RAM. Dá uma folga a mais se você usa muita multitarefa, tem muitas coisas abertas em segundo plano. O Note 11S ele consegue sim mais coisas em segundo plano. Agora vamos dar um confere no uso diário. Velocidade para abrir aplicativos. Então vamos fechar tudo. Facebook. Quando está tudo fechado, esta é a velocidade que você tem. Instagram, YouTube, pessoalmente é a potência que me agrada, viu? E quanto ao sistema do aparelho, o que a gente já conhece, MIUI, porém atualizado na sua última versão, MIUI 13, que tem algumas novidades sutis em relação à versão anterior, rodando com Android 11. Agora, quanto às suas conexões, Dual Chip 4G, ele também tem suporte a cartão de memória, Bluetooth 5.0, rádio FM, Wi-Fi 5 GHz, que no caso é o Dual Band, e ele também tem a versão com NFC. Quesito bateria do dispositivo, 5.000 mAh. O que isso traduz na prática? 7 a 10 horas de uso. WhatsApp, Facebook, uso diário, né? Uso moderado. Ou 11 horas e 58 minutos de reprodução de vídeo no YouTube sem parar com o brilho no máximo, Wi-Fi ligado. Temos esse teste aqui no canal e o aparelho aguentou 11 horas e 58 minutos. O que é uma marca muito boa para a sua categoria, mas isso é devido à sua tela AMOLED. Se você usa tema preto, por exemplo, tudo que é preto, o pixel está desligado, não está sendo iluminado. Então a bateria dele é boa. Só que essa tela faz durar ainda mais. E o seu carregador 33 watts de potência que carrega o aparelho em 1 hora e 9 minutos. Realmente rápido. Quanto à sua qualidade sonora, temos aqui um alto-falante estéreo, 2 saídas, na parte superior e na sua parte inferior. Quanto a resultado na prática, coloquem os fones de ouvido. Então, como vocês ouviram na prática, é uma qualidade sonora mediana. Não é nada surpreendente, mas também não é nada ruim. É ok, o padrão que a gente já espera de um aparelho desta categoria. Então chegamos à minha conclusão. Pontos positivos, pontos negativos em relação ao Note 11S.
Quais são os pontos que fazem ele valer a pena? Então, como os pontos positivos, temos aqui leve, compacto, é realmente um aparelho muito ergonômico, você tem uma pegada muito boa, essas bordas retas deram um charme para o aparelho. E ele também tem essa linda tela AMOLED, preto, realmente preto, cores vibrantes. Você usa a tela AMOLED e você não quer voltar mais para IPS. E a sua câmera frontal é realmente muito boa, ainda mais pela sua categoria. Tem cores realmente vibrantes e o HDR trabalha bem. Você vê que a definição no meu rosto ficou realmente muito boa, ainda mais se a gente lembra o preço do aparelho. A sua câmera traseira, os 108 megapixels realmente são dignos pela sua categoria. Não espere um topo de linha, tipo o Xiaomi Mi 11, por exemplo, mas ele tem um sensor que realmente faz um trabalho muito bom. Tem cores vibrantes e a sua câmera frontal para filmagem e a câmera traseira também são excelentes pela sua categoria. Vocês viram, aquela estabilização é realmente muito boa. Agora, nem tudo são flores. Pontos negativos: cadê a gravação de vídeo em 4K? Ao menos neste momento. Quando você for comprar esse aparelho, se você realmente precisa de gravação de vídeo em 4K, dê uma olhada se já soltou alguma atualização que liberou a opção de 4K. Outros pontos, talvez conexão 5G, porém neste momento ainda é irrelevante. Não tem 5G em todas as cidades, não funciona muito bem ainda. Mas isso é um ponto para o futuro daqui a alguns anos. A ultra-wide e a lente macro não são nada surpreendentes, é o que a gente já espera dessa categoria. E como último ponto negativo, a sua câmera ela é boa. Porém, se você estiver no breu, realmente num lugar muito ruim, falta de luz mesmo, você vai perceber que ele suaviza bastante a imagem se você estiver no breu, viu? E outro ponto negativo, em relação ao Note 11 convencional, o som dele, o alto-falante, é levemente mais baixo. Você só percebe se você tiver os dois aparelhos tocando no máximo lado a lado. É uma diferença bem sutil mesmo. Então a minha conclusão em relação ao 11S, sem dúvidas, ele é uma evolução digna em relação ao Note 11. E principalmente em relação ao 10S. Foi uma evolução brutal, principalmente em câmera. O preço dele estando competitivo vai dar muito trabalho para a concorrência. É um aparelho realmente muito bem acertado. Então, basicamente, essa é a minha análise, a minha visão sobre o Note 11S da Xiaomi. Quem curtiu o vídeo, deixa aquele like, o link de compra estará na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.